pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre o past continuous. Então, é um novo tempo verbal. A gente estava trabalhando com o past simple, com o simple past, que é o passado simples, que refere-se a situações do passado que já aconteceram. Então, são ações que começaram e já terminaram em algum momento do passado. Agora, o past continuous também refere-se ao passado, mas diferente do past simple, o past continuous refere-se a situações que aconteceram durante um período no passado. Ou seja, situações que aconteceram durante um período de tempo. Por exemplo, vejam a diferença entre eu fui no dentista, de eu estava indo no dentista. Quando eu falo eu fui no dentista, é uma ação que aconteceu uma vez. Agora, se eu falar eu estava indo no dentista, aconteceu durante um período de tempo. Pode ter sido um mês, uma semana, 2 anos, ok? Então, essa é a diferença. Olhe nessa frase aqui que eu trouxe em inglês. Mike biked home. Mike foi de bicicleta, ou pedalou, né, para casa. Então, ele foi para casa de bicicleta e já acabou. Uma ação do passado. E esse aqui é o simple past, marcado pelos verbos em ED, os verbos regulares. Agora, olha essa frase. Mike was biking home. Mike estava indo para casa de bicicleta. Aqui é uma ação contínua. Ele estava indo de bicicleta para casa. Então, repare que a estrutura, a conjugação do verbo aqui é diferente. E tem a presença do was, que é um verbo to be do passado. Ok? Então, o past continuous, ele é marcado por essa ação que aconteceu no período de tempo passado, tá? E a estrutura da frase do past continuous vai ser o pronome mais o verbo to be no passado. Quem são os verbos to be? Was e were, que vai depender do pronome, claro, vocês lembram. Mais o verbo com ing. Então, o past continuous é muito mais fácil de ser conjugado. Basta colocar ing no final do verbo e colocar o verbo to be correto para cada pronome. Então, vejam nesse exemplo. My cats run. My cats, gatos, né? Meus gatos, aqui está no plural. Então, aqui é como se fosse they. O que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai pegar o verbo e vai colocar no past continuous, no passado continuous. Então, primeiro a gente identifica o pronome, coloca o verbo to be do pronome, verbo to be de they é were, e em seguida coloca o verbo com ing, running. Aqui no caso é uma exceção, vai dobrar o N, tá? Mas geralmente não precisa sofrer nenhuma alteração. Então, my cats were running. Meus gatos estavam correndo. Uma ação do passado que aconteceu durante um período de tempo. Nesse outro exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar esse verbo no past continuous. Então, observa o pronome I. Verbo to be de I was. E coloca o verbo com ing. I was crying. Eu estava chorando. Uma ação do passado que aconteceu durante o período de tempo. Ok? Então, nessa aula, a gente aprendeu sobre a diferença do uso do simple past para o present continuous e como é a estrutura de frase do past continuous. Ok? Pronome mais verbo to be no passado, mais verbo mais ing. Para todos os verbos e para todos os pronomes. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada.